Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Estamos na primeira semana do tempo comum. O nosso texto de hoje para reflexão é a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio de seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho e eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito do mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 96, cujo refrão é: Adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Assim proclama o céu sua justiça, e todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje o tempo comum. É o primeiro grande momento do ano litúrgico de colheita de frutos de um tempo forte. Nós temos a experiência de 2 ciclos de tempo comum. Um, para a colheita dos frutos da graça da encarnação do Verbo, portanto, colheita dos frutos do tempo de Natal, e outro para a colheita de frutos exatamente após a experiência da paixão, morte e ressurreição, da Páscoa, do mistério pascal do Senhor Jesus. Neste primeiro tempo litúrgico, a liturgia de hoje apresenta a vocação, o chamado dos primeiros discípulos pescadores, Pedro, André, Tiago e João,
e da parte de Jesus o que é prometido como gratificação, ou mais do que isso, como uma espécie de consequência natural do chamado. Algo é conservado daquilo que era a opção de vida deles, eles eram pescadores, mas algo é modificado, no sentido de entender que aquele chamado dava outra direção para a vida dos discípulos pescadores. Jesus diz: farei de vós pescadores de homens, ou seja, ainda pescadores, mas não mais de peixes, mas pescadores de homens. Penso que cabe uma reflexão muito interessante sobre o chamado, a vocação batismal, né? Um chamado que o Senhor nos faz de trazer o nome dele, de segui-lo e de anunciá-lo, sempre conserva alguma coisa daquilo que é nosso como história, que é nosso como natureza, que é nosso como gosto, que é nosso como experiência, mas tem um outro elemento dado por ele que qualifica e que se acrescenta àquilo que é nosso por escolha, por natureza, por afinidade. No caso dos primeiros discípulos pescadores, a condição de pescador. No caso dos discípulos primeiros pescadores também, o fato de que a novidade é que a coisa pescada muda. Não mais peixes, mas homens para o reino de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê ao longo do dia de hoje e nesse primeiro tempo comum, primeiro ciclo, essa sensibilidade de entendermos o que foi conservado daquilo que é nosso por natureza, por gosto, por decisão, por afinidade, e aquilo que o Senhor, ao nos chamar, acrescentou ao que já era nosso. Um dia abençoado para todos.